Companheiro Lavener, defenda a reforma política. Governador Lembo tem uma facilidade e uma virtude que eu não tenho, de levar um grupo de brasileiros preocupados com o destino do país, de ficar às gargalhadas, quando a minha impressão é que ele vinha para cá até com uma certa nota assim, de preocupação. Não viemos aqui para ver o stand-up comedy, não é? Então, eu cumprimento o governador Lembo porque teve a virtude de tirar esse peso das costas da gente, não é? De que a gente está preocupado com a situação do país, com a desigualdade, com uma democracia representativa que não funciona, não é? Com perigos de retrocesso na CLT, vamos revogar a CLT do Getúlio Vargas, né? Ameaça a maior empresa de petróleo do mundo e motor desse país. Tudo isso, governador, lembro que parece que teria trazido essa plateia equivocada que veio aqui hoje e conseguiu essa maravilha que foi todos nós desanuviados. Para que a gente está preocupado com essa história toda de que quando é que o Brasil vai? Nós estamos com retrocesso? Não estamos? Há uma cisão, uma dissidência terrível entre os poderes, poder legislativo e poder executivo, que não é, governador Lembo, motivo para a gente rir. O que o presidente da Câmara dos Deputados está fazendo, com uma pauta de retrocesso, com uma pauta conservadora, com maioridade penal, redução da maioridade penal, é para chorar, governador. Os nossos pobres, eu já termino a frase, os nossos pobres da periferia vão encher mais as cadeias do que os jovens da periferia, vão encher mais as cadeias do que já estão abarrotadas de preto e pobre, não é? Polícia seletiva, matando gente que não tem gravata. Então, eu fico até pensando que, se eu não faço uma coisa que Freud não gostaria, que é de devolver a vocês as preocupações com as quais vocês vieram para cá. Eu não acho que nós tenhamos muitos motivos para rir. Acho que a crise do nosso país, acho que a crise da democracia representativa, que não é só do Brasil, é no mundo inteiro, não é? Acho que os jovens que estão fazendo os partidos na Grécia, do Siriza, ou Podemos na Espanha, são uma juventude responsável. Muitos dos jovens que saíram aqui em 2013 estavam movidos por uma preocupação, nem todos, é verdade, mas em Wall Street, na Praça do Sol, na Espanha, não é? A juventude na Primavera Árabe, morreram jovens na Primavera Árabe para desfazer as ditaduras religiosas daqueles países do norte da África, deram um sopro de democracia. Não é? De modo que eu estou até numa situação difícil, porque eu vinha preocupado em trazer assuntos que preocupassem, não é? Aos meus amigos que estão aqui, maior parte de nós que estamos presentes, que não tivemos uma vida fácil. Não é? Se a gente pode até rir hoje, é porque muitos de nós apodrecemos em masmorras no tempo dos militares, não é? Muitos de nós fomos presos, parentes nossos. Então, demos o sangue para que nós superássemos a ditadura militar, não é? Fomos para as ruas pedir direta já. Depois fomos para as ruas pedir uma Assembleia Constituinte que escrevesse um novo pacto social para o nosso país. A Constituição anterior estava mais do que emendada. Aliás, essa também foi emendada, mas ainda resiste. Depois fomos fazer uma limpeza com o processo do impeachment do presidente Collor. Passamos esses 12 anos na ilusão de que teríamos criado um país
socialmente justo, não criamos, perdemos a oportunidade de criar um país mais justo. Não é? Reforma agrária foi para o brejo, pode ser que seja agora recuperada pela ministra Cátia Abreu. Não é? Nós estamos... Não é para rir não, hein? Não é para rir não, hein? Se rirem, eu fico numa situação difícil. O Lembo vai dizer que eu fiz você rirem também. Entendeu? É triste, é muito triste. João Pedro Stede, ele, quando diz as coisas, diz sangrando no coração. De modo que esse assalto de uma filosofia retrógrada, conservadora, não é? no poder judiciário, no poder legislativo, em certos setores do poder executivo, essa raiva, esse ódio, esse azedume, esse amargor da população de São Paulo, que basta falar em nordestino já se arrepia, fala em programas sociais, é tudo para dar dinheiro para malandro, para ficar sem fazer nada no Nordeste. Fala em PT, é mesmo que falar na mãe da pessoa. Fala no governo, tudo, não tem um político do governo que não seja ladrão. Aliás, a mídia faz questão de dizer que todo político é ladrão. Porque não interessa a mídia que tenha um político que não seja ladrão. A desqualificação da instância política pela mídia é ideológica, é proposital. Tripudia em cima de nós que não conseguimos fazer um marco regulatório para os grandes meios de comunicação. A Rainha da Inglaterra fez o ano passado. E lá na Inglaterra chamaram a Rainha da Inglaterra de bolivariana, chavista. Deixou-se dominar pelo vírus do chavismo. A Rainha da Inglaterra, diante do escândalo do tabloide, do Sun, fez um marco regulatório duro, rígido. Não é controle do Estado, mas é controle social. E nós aqui perdemos a chance por medo de tocar nesse império que é também ideológico das comunicações no Brasil. De modo que eu penso que a gente tem que ter consciência de que os nossos inimigos são muito espertos e estão muito cheios de direitos. Muito cheios de direitos. Não é? Ex-ministro da Fazenda vai para um hospital e é apupado. Não é? Uma pessoa que sai na rua de São Paulo com a estrela vermelha pode ser linchado. Outro dia mataram um no Rio de Janeiro, não sei aonde, ou quase mataram, porque confundiram, na Bahia, confundiram aquela pessoa com um militante do PT. Confundiram com o Lula. Eu estava mencionando uma outra hipótese, mas teve também essa. Meus amigos, nós que ficamos velhos, que brigamos com a ditadura militar, nós temos que nos entristecer com isso. Nós temos filhos, temos netos. Não é? Vamos deixar esse fundamentalismo evangélico da pior categoria do Eduardo Cunha, que mande no Congresso Nacional. Vamos deixar que a bancada da bala reduza a maioridade penal para 16 anos. E o que garante que não vai ser reduzido daqui a 5 anos para 14, para 13? Não podemos assistir a essa degradação dos nossos mores, dos nossos costumes políticos, sem ter um alerta. Aquele alerta clássico, primeiro arrancar as flores, depois arrancar as portas, depois arrancar os dentes. Né? Penso que é chegada a hora de nós enfrentarmos seriamente uma situação que preocupa. A gente não se preocupa com a dengue, a gente não se preocupa com a falta d'água aqui em São Paulo, não é? Eu nem sei como é que o governador deixou que houvesse dengue aqui e falta d'água. Acho que São Pedro não mandou e Papai do Céu mandou um mosquito para cá, porque certamente o governo do Estado de São Paulo não tem nada com isso, a depender do que ele lê nos jornais. Não é? O Lava Jato tem uma seleção de quem é que deve ser preso. Já começou antes com Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal. E agora já não é mais nem um ministro do Supremo, é um juizinho de primeira instância, ideologicamente motivado, seletivamente procurando pessoas para serem responsabilizadas.
Tudo isso, para terminar não, para começar o meu assunto, leva a que nós enfrentemos com seriedade a questão da reforma política. Tem muita gente que vem há muito tempo estudando a reforma política seriamente, examinando o sistema eleitoral, fazendo pesquisa dos financiamentos públicos, vendo a desigualdade que está no Congresso Nacional entre mulheres e homens, o eleitorado feminino com mais de 50%, tendo apenas 12%, 13% do Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ainda é pior, nas câmaras de vereadores ainda é pior, vendo o artigo 14 da Constituição ser rasgado em virtude de um ínfimo, de um fragílimo decreto de participação social que o governo fez o ano passado, e que a primeira coisa que Eduardo Cunha foi dizer: ao lixo com participação social, ao lixo com conselhos da saúde, da juventude, da Previdência. Para quê? A gente vai ouvir quem está interessado na Previdência, quem está interessado na saúde, quem está interessado. O governo resolve, as políticas públicas são feitas pelo governo sem a participação social. A Dilma fez um decreto tímido, que recebeu a crítica dos setores mais progressistas dos movimentos sociais, e logo depois da eleição, entre a pauta do impeachment da presidente que seria eleita e outros assuntos semelhantes, foi revogado o decreto de participação social, uma pá de terra em cima, e ninguém fala mais nisso, porque estamos acuados. Nós da esquerda estamos com vergonha. Não, nós somos todos ladrões. Olha aí que deu o PT, olha aí que deu esses comunistas estavam aí só para roubar mensalão, roubar não sei o quê. Claro que ninguém fala no escândalo de Alstom, de trens e de aeroportos em outros estados da federação, nem nada. Mas essas pessoas que levam a sério a reforma política e que estudam a reforma política, e as entidades que querem fazer uma reforma política, porque entendem que a democracia representativa fora do Brasil e no Brasil se esgotou, e quem diz isso é o Papa, quem diz isso é o Tomás Piketty, quem diz isso é o Rosan Vallon, quem diz isso é o Jairo Nicolau, quem diz isso são todos os estudiosos que se debruçam seriamente sobre isso, né? E que esse modelo, das duas uma, ou nós estamos satisfeitos com ele, deixa como está, ou nós não estamos satisfeitos com ele. E então teremos que enfrentar com seriedade um projeto de reforma política. 120 organizações da sociedade civil brasileira, entre elas a OAB, a CNBB, o MCCE, a Plataforma dos Movimentos Sociais, a CUT, a CONTAG, a CTB, o CONIC, 120, estão aqui listadas nessa cartilha que essa entidade chamada Coalizão fez publicar, e tem também um livro que foi publicado pela OAB ali, com artigos que eu deixei com a organização do evento, sobre a reforma política, o projeto de reforma política que essa coalizão de 120 entidades, e muitas delas foram entidades que lutaram pela redemocratização, pela direta já, pela Assembleia Nacional Constituinte, pelo impeachment do Collor, portanto, e mais. Foram essas entidades que conseguiram aprovar no Congresso Nacional a Lei 9840, que acabou com o abuso de autoridade e de poder econômico nas eleições. Tem um monte de candidato preso ou inelegível por causa dessa lei. Foram essas entidades da coalizão que fizeram o projeto da Lei da Ficha Limpa, que só nessa eleição que passou impediu 1.700 candidatos de irem para a televisão pedir o voto, porque estavam prestando contas à Justiça. A Lei da Ficha Limpa, que ninguém pensava que passava e que terminou sendo aprovada praticamente por unanimidade na Câmara e por unanimidade no Senado Federal. E agora nós estamos com o projeto de lei de reforma política que está em tramitação na Câmara Federal, o projeto de lei 6.136, que se baseia em 4 itens, dos quais o governador Lembo praticamente concordou com eles. O primeiro deles é a necessidade de que as eleições brasileiras não sejam influenciadas e prostituídas pelo poder econômico. Todos nós sabemos, o governador também sabe, que dos 100 candidatos que tenham numa eleição, 98 certamente só serão eleitos os que têm grana, os que têm dinheiro. Não dinheiro dele, mas daqueles que conseguem dinheiro
com os financiadores das campanhas. 2%, 3% é de quem tem prestígio, de quem tem, às vezes, até um microfone de rádio, uma antena de televisão para fazer propaganda, às vezes tem uma igreja para arranjar voto na igreja. Mas a grande maioria dos candidatos que se elegem são os candidatos que têm dinheiro para fazer campanha. O poder econômico define. A grana da pessoa jurídica, do empreiteiro, do usineiro, do capitalista, define quem está na Câmara Federal. Pesquisas feitas estão lá do INESC, do DIAP, mostrando que quem tem dinheiro se elege, quem não tem dinheiro não se elege. E mais, todos os escândalos que nós lamentamos no nosso país têm sido, em grande parte, na sua maior parte, decorrência de propina, de superfaturamento, de caixa 2, de dinheiro que se rouba, que se arranca dos cofres, ou que se recebe das burras gordas dos bancos e das empreiteiras para financiar a eleição. Então, eu fico pensando o que levaria uma pessoa em sã consciência, que não estivesse mal informada, nem tivesse má fé, que dissesse, muito escândalo, aí está aí os jornais dizendo que é esse dinheiro todo para financiar a campanha, mas eu acho que deve continuar sendo assim. Nós estamos chamando a PEC do Vacareza de PEC da corrupção, porque é a PEC que o deputado Ronaldo, Eduardo Cunha está querendo propor, com o apoio do PMDB, a PEC da corrupção. Por quê? Se a corrupção é isso que está aí para financiar as campanhas, só tem um jeito: sublata causa tolitur effectus. Se a causa da corrupção, em sua grande parte, é esse financiamento, essa loucura, essa febre terrível que fica o candidato e o partido de arranjar dinheiro para fazer eleição, então é um raciocínio quase que matemático, 2 mais 2, 4. Tira o dinheiro das eleições e nós estamos removendo a causa principal, não digo a única, da corrupção no nosso país. Então, quem é contra a corrupção tem que ser a favor de que não haja financiamento de pessoa jurídica na campanha. Isso me parece intuitivo, não me parece que a pessoa deva ter uma inteligência muito grande para considerar isso. Mas os deputados, da sua maioria, não querem isso, o Eduardo Cunha não quer, o PMDB não quer, tem outros partidos que não querem. E mais, quem quer que continue o dinheiro da empreiteira, o dinheiro da corrupção, financiando nossos governadores, nossos prefeitos, os nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, desconhecem que o Supremo Tribunal Federal já definiu maioria de 6-1 no sentido da inconstitucionalidade da grana do capitalista, da pessoa jurídica, das empreiteiras, nas eleições. E vejam que crise institucional. Enquanto a Suprema Corte decide isso, o Poder Legislativo alicia, coopta um ministro do Supremo Tribunal Federal, o nome dele é Gilmar Mendes, todos nós sabemos. É Gilmar Mendes? Ah, sim. Isso é o codinome. Não tem um negócio do codinome? Isso é o codinome. E o ministro Gilmar Mendes impede que o Supremo Tribunal Federal conclua o seu julgamento. Então, é ou não é uma crise entre dois poderes da nossa República? Não é? A interferência do Poder Legislativo no funcionamento da Suprema Corte. Em outros tempos, era inacreditável que isso acontecesse. Pois bem, então a proposta nossa, da coalizão, que está lá no Congresso Nacional, o primeiro pilar é esse. As eleições não terão mais financiamento de pessoas jurídicas, como é o caso como o Supremo está definindo, mas serão financiadas aquilo que nós chamamos do financiamento democrático de campanha. O que é o financiamento democrático de campanha? É o aperfeiçoamento do sistema de hoje. Claro que nós sabemos que hoje tem uma parte de recursos públicos que financia as campanhas. Os programas gratuitos de televisão não são gratuitos. A Justiça Eleitoral paga aos veículos de comunicação, rádio e televisão. Não é? O fundo partidário é também usado, é dinheiro público, é também usado nas eleições. Mas essas duas... Então, já temos financiamento público nas eleições no nosso país. E
a proposta nossa no financiamento democrático é que permaneça financiamento público, seja para os programas partidários, seja para outras formas de publicidade e de propaganda eleitoral, mas também complementado com o financiamento de pessoas físicas. O Supremo entende que as pessoas físicas, o cidadão que tem soberania, né, o titular da soberania nacional é o povo, então quem vota é o cidadão, que o cidadão possa, sim, participar das eleições. Então, nosso projeto admite que, ao lado do financiamento público, que não é só para os programas, mas seriam recursos também elevados, entregues pela Justiça Eleitoral aos partidos políticos, não aos candidatos, e complementado esse financiamento com o financiamento de pessoas físicas até o limite de um salário mínimo, 700 e poucos reais, e até o limite de 40% do financiamento público que o partido tiver para os seus candidatos. De modo que esse financiamento de pessoa física permite que o cidadão participe, mas não dará a possibilidade de hegemonia ou de opressão ou de melhores condições de ganhar a eleição àquele que tenha recursos dessa ordem. De modo que, então, o pilar da nossa proposta e que resolve tudo isso que vocês consideraram uma coisa errada, que foi aplaudido, que é a orgia dos programas de televisão, a trucagem dos programas de televisão, os valores altíssimos pagos a marqueteiros, a advogados. O advogado de 4 anos tira a férias do que ele não tirou durante os outros 4 anos, porque a consultoria jurídica nas eleições é extremamente cara, é inflacionada às alturas. Então, os excessos de programa de televisão, as trucagens, os marqueteiros ganhando fortunas, tudo isso desaparece por quê? Porque o partido tal tem aquele dinheiro contado, ele tem que aplicar só aquele dinheiro que está ali para coisa, e é fiscalizado. Não é essa orgia que é o financiamento, como o nosso governador mencionou. O PT teve Dilma teve não sei quantos milhões, Aécio teve não sei quantos milhões, muito próximos um do outro. Quer dizer, então, nós teremos eleições mais modestas e vamos usar melhor os nossos sistemas de publicidade. Ponto 1, tirar o dinheiro das pessoas jurídicas das eleições. Com isso, a gente não resolve todos os males das eleições, mas certamente resolverá a maior parte das reclamações que nós fazemos em termos da desigualdade, inclusive da desigualdade. Né? O candidato que não tem dinheiro não se elege. O candidato que tem direito se elege. O critério para ser eleito não é o talento, não é a seriedade, não é a dedicação à causa pública. O critério da eleição é: tem dinheiro, se elege, não tem, não se elege. Segundo ponto que nós propomos, também concordo com o governador Lembo, é a preservação do sistema proporcional. Nada de distritão, nada de distrital, nada de distrital misto. Porém, a permanência dessa coisa tão importante que é o voto proporcional, em que todas as correntes de pensamento são representadas. Tem um pequeno partido, dos 513 deputados da Câmara Federal, tem um pequeno partido, elege 2 ou 3, estão lá 2 ou 3 de um partido pequeno. O outro partido tem 13, o outro tem 20, e o outro vai ter 80, vai ter 70, mas todos terão essa oportunidade. Com o distritão, claro que isso não acontece, o distritão que utiliza o voto majoritário é um sistema que ninguém usa mais, acho que só o Afeganistão e o Paquistão são os 2 países que, no mundo inteiro, aceitam o distritão. Aí os senhores vão dizer, e as senhoras vão dizer, e por que o senhor está preocupado com o distritão? Porque é a proposta do PMDB. O Serra, né? O jornal... o Serra é outro. O Serra é outro. Só se ele foi de outro para hoje mudou, mas não era. O distritão é a proposta do Temer, do Eduardo Cunha e do PMDB. Quando se sabe que esse voto, além esse sistema majoritário de escolha das eleições, que a gente chama até de proporcionais, porque quando a gente diz eleições proporcionais, é porque eram proporcionais. Se fizer o distritão, mas é majoritário, se elege aqueles que têm mais votos, se concentra extraordinariamente a escolha dos eleitores, e nós ficamos com 3 partidos, PT, PSDB e PMDB, e esses 3 vão ficar tendo os deputados e os vereadores e os deputados estaduais todos, naturalmente, com mais deputados e vereadores do PMDB, porque é o partido maior. Né? Essa mesma proposta desse cidadão Vacareza,
eu não vou nem dizer o partido que ele estava, porque gosto muito do meu presidente Rui Falcão, que acho que não está mais ali, não é? Mas o deputado Vacareza era deputado do PT, e ele propôs, mas o PT não é culpado por isso não, o culpado é o Vacareza mesmo. Eu não estou culpando o PT por isso não. Até porque o PT hoje não está apoiando essa proposta que foi encaminhada pelo deputado Vacareza. Essa proposta diz o seguinte, vejam vossas excelências, vejam minhas senhoras e meus senhores, vamos fazer um progresso para a democracia brasileira. Vamos dizer na Constituição que o voto é facultativo. Vota quem quer. Quem não quiser votar, fica em casa. Eu ia dizer, coçando o queixo. Não precisa ir votar, não. O voto é tão desimportante para a democracia que ele fica facultativo. Se for aprovada essa proposta que o Eduardo Cunha quer que se aprove, os nossos eleitores não vão mais votar porque não tem necessidade. Só quem vota é uma minoria. Nos Estados Unidos, vota 1/3 do eleitorado. Às vezes, menos de que 1/3 do eleitorado, que o voto é facultativo. Então, nós defendemos, nessa proposta aqui do projeto 6.136, a manutenção do voto proporcional. Mas o voto proporcional é aceito de maneira absolutamente aprovada pelos nossos críticos, pelos nossos cientistas? Não, porque o nosso voto proporcional é em lista aberta. E eu voto em Pedro e elejo João, voto em Maria e elejo Guilhermina, pelos vícios do nosso sistema proporcional, das coligações. E, portanto, nós mantemos a eleição pela forma proporcional, de voto em lista pré-ordenada em 2 turnos, como inúmeros países do mundo praticam. O partido faz uma lista e há um primeiro voto. Aí eu vou votar na lista do PSDB. O João vai votar na lista do PSD. O outro vai votar na lista do partido tal. Então, cada eleitor vota na lista partidária, no programa partidário. Todo mundo diz que o Brasil não tem partidos, tem 32, dos quais 28 com representação no Congresso Nacional. Ingovernável. Não há governabilidade, não tem cristão que consiga governar. É essa a crise da Dilma com o Congresso Nacional, de Poder Executivo ter que conviver com 28 partidos na Câmara Federal. Não tem ministério que dê conta disso. Tem que ter 200 ministérios para satisfazer de orçamento da União para isso. Mas é um vício de que se foi levado a nossa democracia partidária representativa. Então, no primeiro voto é num partido, fortalece o partido apura-se o voto do partido pelo sistema proporcional, o partido A fez 6 deputados. Então, no segundo turno, esse partido A submete à votação o dobro dessas cadeiras, 12 cadeiras. E os eleitores do partido A vão agora, sim, votar na pessoa pela forma majoritária. E daqueles 12 que estão na lista, os 12 primeiros da lista, serão eleitos os 6 que forem os mais votados. De modo que, com essa votação em lista pré-ordenada e em 2 turnos, nós fortalecemos os partidos, eliminamos esse risco de votar numa pessoa e ganhar outra pessoa, de que o meu voto sirva para que eu eleja uma pessoa que não tem nenhuma identificação com meus valores, com as minhas convicções políticas, e permite que o eleitor brasileiro ainda possa fazer a escolha do seu candidato. Radicalizar esse sistema significa votar só na lista. Havia entidades da coalizão que preferiam essa forma, vota só na lista e acabou. Não precisa do segundo turno. Todavia, prevaleceu a ideia da maioria das entidades que entendia que essa modificação do voto proporcional, como é hoje, em lista aberta, para o voto proporcional em lista pré-ordenada ou lista fechada, sem a possibilidade do eleitor ainda votar em João, em Maria ou em Pedro, isso seria uma reforma muito radical que pode ser protelada. Experimentamos o voto em 2 turnos e depois, quem sabe, se isso der certo, se isso for acolhido pela consciência política do povo brasileiro, então reduzir para um voto na lista e vota no partido, e nós fortalecemos os partidos. O terceiro ponto dessa reforma nossa é a paridade de gênero. Nas listas partidárias, os partidos serão obrigados a colocar um homem e mulher, obrigatoriamente. Paridade de gênero. E, por fim, mas nem por isso, por menos, nós estamos propondo uma pequena modificação, mas muito importante para a nossa democracia, que é
a participação maior da opinião popular na formação das políticas públicas e das decisões públicas. Ou seja, o artigo 14 da Constituição, que fala na iniciativa popular das leis, plebiscito e referendo, esse artigo 14 da nossa Constituição ter uma regulamentação mais acessível, mais flexível, para que com mais frequência possa o nosso país consultar a população sob a forma de referendo, sob a forma de plebiscito, ou permitindo a iniciativa popular das leis. Esse projeto que nós estamos apresentando no Congresso Nacional está sendo referendado por 1,5 milhão de assinaturas. Vocês não imaginam a dificuldade que tem sido. Nós estamos com 700 a 800 mil assinaturas, mas tem milhares e milhares de pessoas no Brasil inteiro coletando assinatura para justificar, para poder legitimar esse projeto. Ainda falta o dobro. Ainda falta o dobro. A igreja está fazendo, a UNE está fazendo coleta, os sindicatos estão fazendo coleta, estamos fazendo coleta nas ruas, estamos pedindo em tudo que é canto para essa coleta há mais de 2 anos e conseguimos 700 mil assinaturas. Faltam 800 mil assinaturas ainda. Então, nós queremos facilitar. Que estamos também fazendo aqui um pedido de coleta. Fazendo um pedido que pedido de adesão. Eu até me penitencio porque não trouxe o formulário, mas o formulário é facilmente baixável. Está no site da coalizão, baixa aquilo ali e todo mundo pode coletar. Só que a exigência é que coloque o número do título do eleitor, porque a Justiça Eleitoral exige que seja com o número do título do eleitor, ou então, sim, a assinatura e o título, o número do título, ou então a assinatura e o nome completo da mãe. O nome completo sem engano. Se tiver um S, é S, se tiver um F, é um F, um SC, então aí pode validar a assinatura. Nós estamos levando essas... Nós acreditamos que até o final desse mês de abril, até o final do mês de maio, nós possamos ter 1 milhão de assinaturas. E vamos levar para o Congresso Nacional, para ver se o Congresso Nacional, nessa quantidade enorme de projetos que tem lá e de opiniões, possa dar uma atenção especial, que até agora não deu, ao projeto da reforma política democrática feita pela coalizão dessas 120 entidades. De modo, Roberto, que cansei o auditório com essas ideias sérias e pouco, assim, como é que eu diria, eivadas de uma certa preocupação. Noto que todo mundo mudou a fisionomia, agora está todo mundo preocupado, mas era isso que eu queria. Muito obrigado.